Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor, estou novamente aqui no nosso podcast. Hoje vai ser uma convidada especial para a gente falar de um assunto muito importante, vocês já viram aí na descrição. E nesse momento do ano é importante falarmos sobre isso. Vamos entender um pouco como é a questão da saúde mental de atletas e de profissionais do esporte. Chegando no final de ano, a gente sabe que estamos cansados em muitos momentos, a hora de avaliar as metas cumpridas, as metas não cumpridas, os resultados alcançados e não alcançados. Nesse podcast de hoje, nesse episódio, tenho certeza que a gente vai entender bastante, tá bom? Se você está no YouTube com a gente e assistindo, deixa o seu like. Se você chegou pela primeira vez, se inscreva aqui no canal do YouTube. Se você está ouvindo a gente no Spotify, Apple Podcasts e outras plataformas de áudio, deixa aí o seu like também, compartilha com amigos e amigas, tenho certeza que todos vão gostar. Antes de chamar a convidada aqui no nosso episódio de hoje, lembrando a vocês que estão ouvindo a gente em dezembro e em janeiro, vai acontecer entre os dias 22 e 28 de janeiro, um encontro online de treinadores e treinadoras de futebol e futsal aqui no canal do Ciência da Bola. Então, participe, a inscrição é gratuita, tem um link aqui na descrição. E também vou deixar aqui na tela aqui, ó, um QR Code, o link também na descrição sobre a nossa comunidade, que é o Ciência da Bola Lab, uma comunidade VIP, onde você participa ali no grupo do WhatsApp, você pode ter contato conosco, com outros profissionais também. É um ambiente bem legal, é a nossa comunidade Lab, é o nosso laboratório em formato de comunidade. Fica aí o convite para vocês. Hoje, então, o episódio 135, e é o último episódio dessa temporada de 2023. Tá indo ao ar aqui no dia 18 de dezembro, e aí a gente vai dar uma descansada e em janeiro a gente retoma com mais episódios. Então, para fechar com chave de ouro, eu convido a Amanda, que já esteve conosco aqui em um outro evento, que foi o congresso, se não me engano foi em junho, né, que nós realizamos o congresso, Foi no meio do ano, né. meio do ano. A Amanda Ceramicoli, ela que é treinadora mental de atletas, vou até ler aqui o currículo vasto dela. Além de treinadora mental de atletas, ela é neuronutricionista, nutrigeneticista, com certificação internacional em psiquiatria nutricional, psicanalista, atende atletas e também profissionais do esporte nesse sentido de melhorar a performance, saúde mental. Vamos entender a fundo esse assunto. Amanda, seja bem-vinda novamente, é um prazer ter você aqui no podcast do Ciência da Bola. Eu que agradeço, é um enorme prazer estar aqui. Toda vez que a gente compartilha um pouco, a gente aprende muito, né, João? Então, é um prazer enorme estar aqui, poder compartilhar, poder aprender um pouco também com a sua experiência, né, e ajudar, enfim, a todos que nos escutam aí com um pouco de conhecimento, né, com um pouco da minha área, enfim. Legal, Amanda. Lá no congresso a gente falou sobre essa questão mesmo do treinamento mental, a importância do treinamento mental para atletas. E hoje a gente vai falar também para atletas, mas muitos dos nossos ouvintes são profissionais do esporte, treinadores, treinadoras, preparadores físicos, analistas, profissionais de uma grande área dentro do esporte. E aí, final de ano, a gente faz uma reavaliação do que deu certo, o que deu errado, e já começa a planejar para a próxima temporada, para 2024. Então vai ser interessante que quem estiver nos ouvindo deve estar também pensando nisso. E aí eu queria que você explicasse um pouco do que você faz, antes da gente adentrar em dicas importantes também que a gente vai falar para os profissionais do esporte. Hoje você trabalha com atletas e profissionais. Como que é o treinamento mental? Como que você atende a todos eles? É, quando a gente fala de saúde mental, né, e eu atuo com 4 pilares dentro desse contexto no esporte. Então, saúde mental, no meu atendimento, no meu trabalho, implica em cognição, né, então as competências cognitivas muito bem desenvolvidas, emocional também muito bem cuidado, né, a saúde emocional de uma forma geral. Questão de comportamento, na verdade, eu explico em pilares, mas isso aqui está tudo interligado. E a última parte é a questão metabólica, né, a questão nutricional de fato. A gente sabe que a saúde mental, de fato, ela se concretiza quando a gente olha para esses 4 pilares, e é exatamente assim que eu trabalho com os profissionais que eu atendo voltados ao esporte, né, sejam eles jogadores, sejam da comissão técnica, enfim, treinadores, empresários.
a gente sempre olha para esses 4 pilares, visando aí melhora, né, da saúde mental de uma forma geral, que impacta diretamente na performance, impacta diretamente na estratégia, impacta no como que você comporta, como que você segue, como que você estabelece aquela meta, né, falando já aí um pouco, final de ano é sempre uma época que a gente faz muito isso, né, esse balanço. Então, para a gente conseguir fazer tudo isso com muita clareza e conseguir performar em alto nível, eu não abro mão de olhar para esses 4 pilares no meu trabalho. Interessante você falar desses 4 pilares, porque quando a gente pensa assim, treinamento mental, vem só a questão psicológica, cognitiva, e fica negligenciado muitas vezes outros fatores, como principalmente essa questão nutricional. E a sua Sim. formação também foi caminhando para esse sentido, nutrição, a questão mental. Você quis mesmo compreender de maneira geral, por isso que você buscou essa formação? Foi. Na verdade, assim, a gente começa com uma formação e vê que aquilo falta um pouco, né. Vai para outra, falta um pouco. E foi assim, então, que eu consegui, a formação específica para cada um desses pilares, né. Não tem como, porque quando a gente fala muitas vezes da questão emocional, a gente fala diretamente ali de neurotransmissor. Só que eu consigo melhorar ali a atuação de algum neurotransmissor através do que eu penso emocionalmente dizendo, mas eu também preciso ter um cérebro saudável, falando aí para que esse cérebro consiga produzir neurotransmissores para que eu tenha onde atuar com a emoção. Né? Então, dentro disso, vieram aí as especializações em neuroplasticidade, neurociências, para que a gente conseguisse abranger, para que eu conseguisse abranger, né, na verdade, a saúde mental por todos os aspectos. Na verdade, a gente vê como se fosse várias pontas ali. Se tem uma ponta solta, a gente tem um comprometimento em performance. Assim como a gente fala para o atleta de uma forma geral, ele tem que olhar a parte tática, parte técnica, parte física e parte emocional, mental, né? Se falta uma dessas pontas, a gente tem impacto na performance. Só que dentro do quesito, né, dentro do pilar saúde mental, a gente também tem esses 4 pilares, que se tem alguma ponta solta, acaba prejudicando aí esse olhar para a saúde mental como um todo, né? E isso independe se é atleta, independe também É, se é membros da comissão técnica, porque você sim, disse sobre empresários também, de atletas, dirigentes, também tem uma carga de pressão e necessita. Acredito que enorme. todas as áreas do esporte sofrem de algum modo uma pressão e isso precisa ser trabalhado, né, Amanda? E olha só que coisa interessante, né? Quando a gente fala do futebol no Brasil, a gente fala que o futebol é emoção, né? O futebol é emocional, seja lá por parte da torcida, por parte, né? Todo mundo vibra com o futebol, né? Tá ali correndo na emoção. E aí, como é que pode os profissionais que são envolvidos com isso, né? Eles precisam ter o emocional muito forte, né? Muito bem visto, e a gente vê esse movimento de se olhar para a saúde mental, né, dos profissionais envolvidos com o esporte, né, com o futebol, tendo um grande destaque de um tempo, né, para cá. Digo assim, um tempo relativamente baixo. Né? E aí eu fico muito feliz que isso tenha vindo assim de uma forma tão significativa e que hoje a gente está aqui podendo discutir sobre esse assunto, que a gente não conseguia fazer isso alguns anos atrás. Né? E aí, quando a gente olha para o atleta performar bem dentro de campo, é indispensável que a comissão técnica também esteja ali performando, também esteja extremamente concentrada, extremamente focada, extremamente saudável mentalmente falando, porque é um efeito cascata, né? Vem da comissão, então eu sempre falo que para os atletas brilharem dentro de campo, todos os envolvidos com aquilo precisam brilhar também. E não deixa de ser diferente o caso do empresário, como você falou. Muitas vezes os empresários eles têm, a maior parte das vezes, grande relacionamento com o atleta. E o atleta escuta muito o que vem do empresário, e por sua vez o empresário também tem muita pressão. Então, é importante que todas essas partes tenham esse olhar aí para a saúde mental como um todo, porque quanto melhores estiverem, né, emocionalmente falando, melhor é a tendência aí de performance do atleta dentro de campo. E o trabalho que você faz é sempre individualizado? Ou você também faz trabalho em grupos? Porque quando a gente pensa na questão do treinamento mental, diferentemente do treinamento ali na equipe, o treinamento coletivo, com tático, técnico, físico, esse treinamento às vezes ele necessita de ter um contato maior.
a ponto de você atender mesmo individualmente? Eu falo que o trabalho coletivo, ele é importante, ele ajuda, assim, quando a gente fala de treino cognitivo, então isso é ótimo. Quando a gente fala, não só do cognitivo, mas quando a gente fala ali de algumas questões de comportamento, algumas coisas relacionadas a estímulo. Então, eu já fiz sim trabalhos coletivos, acredito em alguma melhoria em alguns aspectos, mas não no todo. Por quê? Quando a gente fala de saúde de uma forma geral, eu prezo bastante pela individualidade. Então, o que a Amanda serve para a Amanda, por exemplo, falando de alimentação, não é a mesma coisa que serve para o João. Então, o estímulo, muitas vezes, que se dá para o João não é o mesmo estímulo que funciona para a Amanda. Então, os trabalhos coletivos, eles servem, sim, para a parte cognitiva, mas eu vejo que eles são como um estímulo, então, assim, para um resultado ali que precisa em determinado momento, mas que alguns aspectos, principalmente de alguns atletas, de algumas pessoas, é necessário, sim, você trabalhar na individualidade, porque você vai conseguir acessar e vai ter um resultado muito melhor do que o coletivo. E a gente sabe que no coletivo é mais fácil se dispersar. No coletivo é mais fácil, porque se eu falo algo que não serve para o João se desliga aqui com muito mais facilidade. Então, tem algumas coisas que, para de fato a gente ver uma grande melhora, uma grande mudança, eu preciso da individualidade. Não tem jeito. Muito legal saber disso, até porque no trabalho individual, o atleta, o profissional ali, ele também consegue se abrir mais com os seus objetivos, porque os objetivos são diferentes em muitos momentos, claro, mesmo estando no mesmo grupo, no mesmo time, mas com objetivos diferentes na carreira. E aí a gente pode agora engatar um ponto bem importante para o profissional do esporte que está aqui ouvindo esse podcast no final do ano, conquistando aí, fechando o ano com chave de ouro, com conquistas, outros às vezes frustrado porque não conseguiu alcançar os objetivos, já animado para 2024, outros talvez desanimados porque não conseguiu o objetivo e aí fica talvez se frustrando em relação a isso. Quando a gente fala em treinamento mental, a gente também pensa um pouco não só no rendimento, mas também na sua satisfação pessoal, na sua carreira, quanto que a pessoa quer se desenvolver, quer ser uma profissional melhor, um profissional melhor na sua área. Como que você lida com profissionais num momento como esse, no final de ano, onde faz um balanço, faz ali um ajuste, um reajuste do que foi feito? Não tem como a gente passar de um ano para o outro, de uma temporada para outra, se a gente não faz esse balanço, na minha opinião, né? E muitas vezes existe, junto com esse balanço, questões que são importantes de serem ponderadas para que não se arraste para o próximo ano. E a frustração, a meu ver, é uma delas, por exemplo. Porque, ao mesmo tempo que agora, nesse balanço, muitos estão extremamente felizes, a gente também tem que saber lidar com a frustração. Para quê? Para que a gente consiga extrair o melhor de cada um dos pontos vividos para projetar para o ano que vem, projetar para o próximo ciclo, para o próximo momento. Então, eu sempre costumo falar que fim de ano, por mais que seja corrido, e para alguns profissionais do esporte, de fato, é super corrido. Às vezes é aquela coisa de falar assim, eu tenho que trocar ali o pneu, a roda do carro com ele andando, porque não tem tempo para se fazer um mega planejamento, uma coisa muito, nossa, que incrível, parei ali 2 meses para planejar o que será o próximo ano. Não há esse tempo no esporte, no futebol, não existe isso. Então, eu considero que a gente precisa pegar alguns pontos que são importantíssimos, que assim não dá para não olhar para isso, para que se consiga projetar. E dentro disso eu falo muito assim, neste balanço, o que vai ser para o próximo ano? Qual foi assim o maior desafio enfrentado? Qual é a maior frustração que você teve? Porque com certeza projetar isso, né, entender isso, vai sair ali bons frutos para que você consiga aplicar no próximo cenário, no próximo desafio, no próximo ano. Então, muitas vezes a gente não quer mexer na ferida, né? Aquilo para mim foi tão difícil, foi tão desgastante, foi tão sofrido, eu não quero voltar ali para analisar. Mas eu considero essa análise um ponto muito importante para que se traga bons frutos ali para plantar, né? Boas sementes para plantar no próximo ano. Então, esse é um ponto assim que eu acho que
como não há muito tempo para se planejar de uma forma muito intensa, é um dos pontos que eu trabalho, assim, com certeza, com todos os meus atendimentos, com todos os profissionais que eu atendo. E você disse um ponto interessante, que é tocar na ferida daquilo que não deu certo. Muitos profissionais não querem reviver aquilo ou, às vezes, não querem acreditar que aquilo aconteceu. Mas é muito importante isso para o crescimento. Talvez se o profissional não faz isso, pode acontecer de lá na frente criar uma bola de neve e aí a pessoa fica pensando: "Poxa, mas eu tô com o freio de mão puxado, tô tentando há anos e não estou conseguindo ter evolução". Mas talvez porque faltou olhar ali o que ele não queria ver. Ou ele sabe que está acontecendo, mas não queria ver. Acontece muito isso dentro do esporte? Acontece, aí a gente precisa deixar de lado duas coisas, né? A primeira é o ego, no sentido de não reconhecer, tipo, o meu ego é grande, então me dificulta analisar para aquilo e enxergar de fato aonde que eu poderia ter atuado de forma diferente. A segunda coisa que eu vejo que acontece muito é carregar aquelas pedras do passado na mochila e muitas vezes você só vem com aquilo, mas com um sentimento de culpa exacerbado. Então a gente tem os dois aspectos, aquela pessoa que não quer enxergar, não quero mexer, mas o outro que enxerga e não sabe o que faz com aquilo. Fica se sentindo culpado, não sai daquele eixo. E se eu tivesse feito de outra forma? E se eu tivesse feito tal escolha? E se eu tivesse trocado tal atleta numa hora X? E isso aí a pessoa se convence de que essas análises é tocar na ferida. Mas quando eu falo tocar na ferida, não é só olhar ali e falar, ah, eu podia ter feito diferente. Isso já é uma grande coisa. Poderia ter feito diferente, mas o mais importante é sempre que você voltar e tocar na ferida, seja lá qual for a reação que isso te traga, é você pegar aquilo e fazer uma projeção para o futuro. João, parece uma coisa assim engraçada, mas uma coisa que eu falo bastante é assim: do mesmo jeito que dois corpos, né, não ocupam o mesmo espaço, e acho que todo mundo aqui que nos escuta, né, que nos assiste, concorda com isso, dois pensamentos não ocupam a mesma mente no mesmo momento. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Não tem como eu estar projetando o meu futuro, o que vai ser no meu próximo ciclo, se eu não me desprender do pensamento que eu tenho do passado que eu carrego. Para que serve olhar para a ferida? Diagnóstico, identificação. E aí é onde precisa se despir de fato, né? Deixar o ego de lado, olhar e falar, tá, isso aqui aconteceu assim, ah, eu não queria que tivesse acontecido. Claro, a gente não quer mesmo. Mas, o que, que eu faço com isso? Se eu ficar pensando pra cá, eu não avanço. Então, isso aqui me serve mais para um diagnóstico, para que assim eu consiga projetar o meu futuro e eu consiga, através disso, fazer com que a minha cabeça e os meus pensamentos se projetem lá. Porque de nada adianta eu ficar só pensando ali no que foi, e não desenvolver. Né? É aquela coisa de que, ah, eu tenho ali um ponto? Tenho. O que, que eu faço com isso? Pego isso e transformo em ação. Pego isso e transformo em um aprendizado real, mas que me traga uma ação. Por quê? Porque as coisas só funcionam na seara da ação, não do pensamento. O pensamento serve para diagnosticar, a lembrança serve para ter diagnóstico, mas é a ação, de fato, de tirar ali do pensamento, colocar no papel e aplicar, que faz a diferença. A gente pode ficar aqui, por exemplo, falando um dia inteiro sobre técnicas, as pessoas aqui ouvindo, os profissionais aqui que nos assistem ouvindo, mas se eles não aproveitarem isso daqui e não colocar isso em uma prática projetada para um futuro, a gente não tem uma mudança e uma melhoria. Então, eu gosto sempre de falar que mais do que o diagnóstico, ele é o primeiro ponto importante, não dá para avançar e ter uma ação sem esse diagnóstico, mas eu também não posso ficar só ali parado. Seja tocando na ferida, porque o ego está ali dizendo que eu fui maravilhoso, né? E estou ali, mas de fato eu só estou pensando naquilo. Ou não. Ou porque eu me sinto extremamente culpado porque eu poderia ter feito outra coisa. Então, a ação é diagnóstico, ação. No que eu Muito acredito. importante esse ponto de você falar da ação, porque às vezes a gente consegue identificar problemas, você sabe: "Olha, eu tenho que fazer isso para melhorar", ouve podcasts, faz cursos, faz acompanhamento e fala: "Não, eu sei Ler o que", livro. lê livros e fica sempre dizendo: "Não, eu sei, vou melhorar, 2024 eu sei o que vou fazer". Sabe,
mas não conseguiu criar Não um plano ainda para executar. E esse plano costuma até demorar. Tem um processo para que os primeiros frutos sejam colhidos. E muita gente talvez desiste nesse caminho, né, Amanda? sim, e é que eu acho que essa desistência pelo caminho, ela também acontece hoje, né? A gente vê, porque de certa forma eu falo que somos a sociedade do imediatismo. Então a gente sim vem com essa carga de buscar fórmulas prontas, é tudo muito rápido, tudo muito para ontem, está gerando uma ansiedade excessiva nas pessoas, a ponto de eu também querer soluções, mudanças e melhorias rápidas. Só que nem sempre isso funciona dessa forma. A gente está com essa carga acelerada, mas para algumas coisas a gente precisa entender que existe o seu tempo. É o que eu falo, eu não consigo ficar com a barriga tanquinho daqui uma semana se eu começar uma dieta hoje. Consigo? Não. E também existe um processo de mudança para todas as coisas no cérebro. Apesar do cérebro ser muito sensível e muito volátil, a ponto de uma noite de sono mal dormida já interferir na minha performance do dia seguinte, existe um processo para concretizar uma mudança. E uma das coisas que está previsto na fase, né, no processo de mudança, seja de comportamento ou de qualquer outra coisa, é a recaída. Ela é uma fase importante de um processo de mudança. Só que aí, normalmente, as pessoas desistem na recaída. Ah, aqui então, já que tá, então deixa assim, desisto, eu fico extremamente frustrado por conta disso. E não é assim. Então, a gente precisa, sim, ter uma boa estratégia, agir, mas também entender. Tem muitas conexões no cérebro que já estão extremamente fortes e que elas vão vir à tona, até por um processo de defesa do cérebro. Não é tão rápido assim, precisa daquela eterna vigilância e precisa entender que recaídas acontecem, mas para esse start de início é a questão do comportamento, não tem jeito, né? Aquela questão da disciplina. Apesar que, assim, os profissionais do esporte normalmente já tem isso, né? Muito, não é aquela coisa da procrastinação. Não vejo isso muito acontecendo. Mas eu vejo muito assim, parece que, fiz aqui, não deu certo, tá tudo acabado, né? E não é assim. Existem as recaídas, isso está previsto. Faz O parte, mais né. importante é a gente saber o que fazer com isso. E a ação, ela sempre vai ser importante, acho que dentro de todos os contextos. Quem está ouvindo a gente aqui no Spotify, no Apple Podcasts, deixa um comentário aqui abaixo sobre como que você lida com isso, final de ano, como que você está lidando com o que tudo que nós estamos falando aqui. No YouTube também, se você está assistindo a gente, deixa aqui nos comentários, é importante saber o que que vocês estão pensando e fazendo. Amanda, para a gente continuar ainda nesse assunto, depois a gente fala um pouco sobre os atletas, mas continuando com os profissionais do esporte, você disse que há uma procura, de profissionais do esporte, nesse sentido. O que mais eles relatam para você? Talvez seja ali a pressão da imprensa, pressão dos torcedores, pressão por resultado, principalmente no alto nível, ou na base, talvez alguém que tá ali no processo de transição, está iniciando a carreira, já está num certo nível da carreira, mas não está conseguindo elevar ali o seu nível, fica talvez perdido se está no caminho certo. O que você vê com mais frequência que profissionais do esporte relatam em relação a essa questão de carreira, treinamento mental, a questão mesmo da sua saúde mental, sua preparação, o que que você pode nos dizer? A gente, aí eu vou dividir em dois grupos, acho que até para ficar mais fácil a minha resposta. Por um lado, os treinadores, assim, uma coisa que é unânime é a pressão. Acho que não tem nenhum que não passa, não sinta isso em alguma medida, de alguma forma. Todos relatam, todos sentem, mas a gente tem, por um lado, os treinadores, que é uma carreira muito mais solitária, então, para eles é muito mais puxado nesse sentido, porque a pressão é como eu preciso captar a pressão e ser meio que um filtro, uma esponja. Eu não posso passar a pressão do jeito que eu sinto para a equipe, para o grupo, porque isso acaba tendo impacto. Então, nesse sentido, eu vejo que treinador ele tem a pressão também, mas também tem essa questão da divisão, do compartilhar, de ser mais solitário, apesar de terem ali as pessoas que trabalham com ele, mas eles têm essa responsabilidade aí de uma forma diferente que é para o atleta, claro, né? Até porque são funções diferentes. Agora, atletas profissionais,
Eu vejo, infelizmente, até pelo que eu citei aqui anteriormente, né, no começo aqui do nosso podcast, é que os atletas, como antigamente não tinham um preparo, um olhar muito forte voltado para a área emocional, saúde mental, muitos vieram vindo do jeito que conseguiu, do jeito que dava, lidando, administrando as suas emoções por conta. E aí, o que acontece normalmente? Quando a gente chega em um período de extrema pressão, é onde normalmente a gente mais sente. E aí é onde entra aí um monte de fatores como depressão, ansiedade. Por quê? Porque são processos até muitas vezes antigos que foram mal geridos ali, mal administrados, não tinha muito o que fazer, ou então eu sou muito forte, fui resistindo à pressão, sem ter uma válvula de escape, né, condizente com aquilo. Então, quando eu chego no profissional, eu estou no extremo da ansiedade. Então, até isso eu vejo impactar em lesões recorrentes, que não tem explicação, e que são impactadas por essa questão emocional aí mal administrada. Então, isso eu vejo bastante. Na base, atletas, né, em formação, o que eu vejo muito é a questão do medo. Mas o medo de uma forma generalizada, não é só o medo de ir para o banco. Sim, isso existe também, mas é o medo do que vai ser o meu futuro. É o medo do será que eu chego? E isso, né, faz com que exista uma sobrecarga de pressão que já é inserida ali no esporte de uma forma geral. Já existe pressão por si, porque existe a competitividade, existe uma série de coisas, e ainda por cima eu venho com essa carga aí pelo medo, pela insegurança, então eu faço com que essa pressão se aumente, que ela fique muito mais intensa. É geral? É para todo mundo? Não, mas é o que eu mais acompanho de uma forma geral. Tem atletas que sabem lidar muito bem com isso, desde muito cedo. Tem outros que não. Categorias de base também é um pouco mais sensível, porque a gente tem muita influência dos pais, então isso acaba interferindo muito em alguns atletas, porque a criança, hoje, cada vez mais cedo eles estão inseridos ali no futebol. Muitos já entram em clubes com crianças ainda. E aí, então, tem aquela. A criança ela busca a afirmação e a aprovação sempre dos pais. E quando o meu pai só me cobra, o meu pai só me critica, isso sim pode se desdobrar quando eu chego na fase profissional, quando eu chego na fase adulta, e enquanto isso, ali na categoria de base, eu fico administrando aquilo do jeito que dá. Então, eles têm muito medo, o que faz também com que exista uma trava em performance. Quando a gente fala de questões emocionais, elas impactam diretamente no físico. Não tem como um atleta falar, nossa, eu estou aqui com medo, ansioso, mas a minha performance, o meu músculo está como se eu tivesse super tranquilo. Não tem. Por quê? Porque a primeira coisa que acontece é uma falta de ar. Então, cansa. Eu hiperventilo, falta oxigenação no meu cérebro. O cérebro gosta de perfusão sanguínea alta. O que faz com isso? Eu comprometo minhas competências cognitivas. Eu vou ficar menos atento, vou tomar decisões erradas, vou ter a minha memória prejudicada. Isso tudo acontece. Outra coisa, batimento cardíaco acelera. Eu canso antes do normal, visão embaça, musculatura enrijece, dificulta chute, dificulta passe. Então a gente vê que um ciclo, uma bola de coisas que acontecem. Muitas vezes é muito intenso na categoria de base, sim, mas muitas vezes a gente vê esses indícios, aí, esses resquícios na fase profissional e que acaba acarretando. E pro treinador, muitas vezes, né, alguns treinadores, já atendi alguns treinadores que são ex-atletas. E alguns carregam essa carga desde sempre. Então, acaba que se mistura tudo, né? Por isso que é importante o profissional que vai trabalhar na base, que tenha sido atleta, tenha uma preparação para ser um treinador, porque ele pode transmitir, repassar tudo que ele aprendeu, inclusive as coisas negativas, né. Pode repassar aquilo negativo para quem está na base, né. E essas coisas negativas, elas são inconscientes muitas vezes. Sim. Não é que a pessoa chega lá e passa um monte de coisa negativa, nossa, porque é ruim. Não. É um processo inconsciente, é um processo automático. Grande parte das coisas que nós executamos são de forma automática, né? Eu brinco muito, falo assim, João, já acabou a luz na sua casa à noite? Já, provavelmente, né, João? Sim, com Já. certeza. Você vai entrar em um cômodo, você sabe que não tem luz.
Mas você entra no banheiro, por exemplo, a primeira coisa que você faz é apertar o interruptor, não é? Já aconteceu isso aí? Aí inconsciente, né. É a prova de que a gente faz tudo de forma automática. Melhor, tudo não. Grande parte das coisas de forma automática. E às vezes é um comportamento que você tem ali já de forma automática, que você já está acostumado com isso já há muitos anos, né? E aí você acaba passando para a equipe de uma forma desmedida, de uma forma desnecessária, ou às vezes sendo muito impulsivo. Tem pessoas que não sabem lidar com o nervoso, acaba se tornando impulsivo, então grita demais. Só que tem atletas que respondem a grito bem, tem outros que recuam. Então, você entender, se preparar para que você consiga absorver o melhor de cada um é importantíssimo, né? Eu falo que para a gente cuidar de fato do outro, de uma equipe, liderar uma equipe, é muito importante que a gente tenha o cuidado, primeiramente, conosco, para que aí sim, eu estando muito bem suprido, eu consigo atender a necessidade e a expectativa, não só minha, dos meus resultados, do clube, mas também de cada indivíduo. Né? A gente sabe que, e não só em todas essas questões, mas até mesmo coisas que auxiliam no dia a dia, já fugindo um pouco aqui desse contexto, mas tem até um estudo que traz para a gente o quanto que cada atleta ou cada pessoa absorve e guarda informações na memória. Coisas simples assim, que fazem toda a diferença. A gente sabe que se passados 6 dias, o que cada pessoa retém na memória, aproximadamente de uma informação, é 26%. Será que é válido, por exemplo, eu passar para a equipe uma informação sobre um adversário quanto tempo antes? Então, são coisas que a gente fala, não são necessárias, mas são coisas que ajudam, né? Eu falo que são as pequenas pedras que a gente vai olhando que se tornam um castelo. Né? E às vezes é uma coisa pequena aqui que a gente tem com a comunicação, é uma outra coisa que eu melhoro em mim, uma outra coisa que eu tenho atenção, e que quando se somam fazem uma grande equipe. Né? Eu vejo que, de uma certa forma, a experiência ela é muito importante. E os treinadores carregam muita experiência com eles. Mas ela não é o suficiente em muitos casos. Então, por isso que alguns falam, eu não vou procurar uma ajuda, não vou procurar uma mentoria, uma consultoria, uma pessoa que me ajude aí emocionalmente falando, porque ninguém conhece mais do que eu. De fato. Mas será que você está agindo da maneira com que é importante? E aí a gente volta para a ação. Né? O que adianta eu conhecer, eu saber, mas será que você está agindo da maneira interessante? Por isso que uma pessoa que auxilie dentro desse processo, trazendo essas informações distintas, acaba se somando para uma equipe vitoriosa. Né? Muito legal, Amanda, muito bom saber de tudo isso, é um conhecimento vasto que você tem na área e também aplicado também, você atende atletas, profissionais. Nós falamos então da importância desse cuidado mental que vai refletir na saúde do atleta, do profissional, vai refletir na carreira, no bem-estar, em vários fatores. Falamos dos atletas também, de base principalmente, quem tem a pressão muito grande, principalmente dos pais. E aí eu queria saber se você também faz algum trabalho com os pais, porque a maior pressão que tem na base, acredito que seja aquela crença que a criança, o adolescente já vai se desenvolvendo, porque quer ser profissional, quer ser jogador, quer ser uma jogadora, mas às vezes isso vem dos pais. Uma frustração dos pais, de repente o pai ou a mãe que não conseguiu ser atleta, e aí deposita tudo isso no adolescente, e pode ser uma bomba relógio isso em muitos momentos. Já no topo, a pressão, como você disse, é um pouco diferente. Na base tem essa questão dos pais. Você faz esse trabalho com eles? Como que Eu, podemos entender esse processo? eu falo com os pais quando eu vejo que de fato é um ponto fora da curva, ou quando tem alguma coisa que está repercutindo aí de maneira muito negativa mesmo no atleta. Porque é claro que é importante essa comunicação, o pai e a mãe estão ali todos os dias com o atleta, mas também é importante para o atleta desenvolver essa capacidade de lidar com situações adversas, porque ele vai encontrar isso no decorrer da vida. Né? Mas eu vejo que, em relação à família, aos pais, a gente tem problemas de vários aspectos, de várias formas, vamos dizer assim. Ou, como você bem colocou aqui, o pai e a mãe que projeta aquilo no filho,
ou infelizmente, né, aqueles pais que projetam isso por questões mesmo financeiras, ou aquele pai e a mãe que são extremamente rígidos, extremamente cobram de uma maneira exacerbada, não entende a idade, o desenvolvimento do cérebro, né, que tudo tem um tempo para se desenvolver. Ou então a gente tem aquele pai e a mãe que super protege. Então, assim, meu filho não pode passar por nada. Qualquer coisa tá lá gritando, falando com o treinador. A gente tem vários tipos de pais. Uma coisa que eu falo sempre, né? Eu sou mãe também. E eu sei que é muito difícil a carreira, né? Não só para o atleta que passa, que vive, mas para os pais também é muito difícil. Porque eu vejo muitos abdicam dos seus próprios sonhos e da sua própria vida para ir atrás da carreira do filho. E isso acaba girando também, gerando, perdão, uma questão de até identidade. Será que eu faço isso? Pai e mãe também têm muita dúvida, assim como o atleta, assim como a criança. Os pais e as mães também têm. Então, às vezes, por conta disso, de ter tanta dúvida, tanto amor envolvido, tanta emoção envolvida, tanta necessidade, muitas vezes, é que acaba se perdendo a mão. Perco ali a mão, eu não sei o que eu faço. Então, eu ajo como? De forma automática. Daquilo que eu sei, daquilo que eu vivi, daquilo que eu fui criado, de forma automática. E aí eles pecam na ação. Então, o primeiro ponto, né, quando eu atendo um atleta, vamos avaliar, atleta de base principalmente. Apesar que, por incrível que pareça, tem bastante atletas já no profissional que tem bastante problema com família. Mas a base é muito, muito maior. Né? Então, vamos pegar aqui esse exemplo. Então, o que é importante? Primeira coisa quando se pega um atleta para trabalhar é fazer com que a mentalidade dele seja desenvolvida, que ele desenvolva uma maturidade emocional antecipada, mas que ele tenha aí como se fosse uma blindagem de suas convicções, de sua personalidade, para quê? Para que estímulos de fora sejam menos impactantes possível. Porque ele vai ter de todos os lados, de todas as formas, de muita gente. Quando isso não é o suficiente, aí sim eu parto para uma conversa com os pais e aí a gente entra de uma forma coletiva. Claro que não é o principal, não é o que eu faço sempre, mas às vezes, em alguns casos, precisa dessa intervenção, porque o pai e a mãe estão ali comprometendo demais o desenvolvimento. E eles não percebem na maioria das vezes. Isso que é o pior. Então, é aquela coisa, não é minha responsabilidade, mas é o treinador, mas é o amigo, mas é o clube, mas é sempre alguém. Eles não têm essa noção. Por quê? Porque ela está mascarada, porque é tanto amor que eu tenho e eu tenho tanta convicção que eu faço melhor para o meu filho, como assim pode ser eu que esteja prejudicando? Não tem como. Então precisa de um profissional para alertar nesse sentido, para que as pessoas comecem a pensar, a ponderar e sair um pouco do automático, porque muitas vezes se faz necessário, não tem jeito. Até porque, Amanda, a gente parece que viveu um gap dessa conscientização, desse entendimento e a importância de você tratar a saúde mental. Até pela questão do preconceito nos anos uns 20, 30 anos atrás, quando você falava que tá fazendo uma terapia, a pessoa já: "Poxa, isso Coisa de aqui louco, né? coisa Gente de louca. maluco, de louco, tá com um problema sério". Hoje a gente sabe que isso já está melhorando muito. Ainda tem gente, conheço bastante gente que ainda tem esse tipo de pensamento também. Então a gente viveu um gap muito grande. Então os pais de hoje, muitos ex-atletas atuais que estão no esporte, eles não tiveram essa experiência, esse contato com profissionais da área da saúde mental e refletiu também com esse boom da tecnologia, das redes sociais, o mundo cada vez mais rápido, como você citou, o imediatismo, a pressão antes que era só no bairro ou na cidade, para criança, para adolescente, agora na rede social para o estado e até mesmo se viralizar país todo. E agora que a gente está tomando essa consciência, espero que melhore, profissionais como você e outros profissionais também ajude com que atletas, pais, profissionais de esporte e da sociedade em geral possa melhorar. Infelizmente a gente não tem isso nas escolas, né, nas escolas regulares, que poderia já preparar a criança ali para isso. Mas você espera assim, que melhore no futuro essa questão da saúde mental
para os atletas ou na sua experiência também, se você já está vendo essa melhora, de repente alguns profissionais já estão vindo, tendo um pouco de consciência, te procurando justamente porque percebeu essa importância? Eu espero e eu trabalho arduamente para que isso aconteça de uma maneira, incompleta, que são os 4 pilares que eu falei aqui no início, né. Dessa maneira completa a gente consegue aí que as próximas gerações já tenham uma diferenciação aí dentro desse contexto. Claro que a gente deu, passos largos nos últimos anos, principalmente depois de 2019 para cá. A gente teve grandes atletas mundiais relatando questões, né, emocionais que impactaram em performance, atletas desistindo de momentos importantíssimos da carreira, porque não tinham suporte emocional para enfrentar aquilo, lidar com aquilo. Então, quando as pessoas começam a ver que o problema dela é comum e que outras pessoas também passam por isso, isso acaba sendo mais divulgado, a gente começa a ter uma normalização de que aquilo é importante de fato e que o que eu sinto não é uma loucura, mas que todo mundo ou que muita gente passa por isso. E hoje a gente vê que já era previsto, né? A Organização Mundial de Saúde já se falava disso há muitos anos, e a gente tem uma previsão de que em 2030, o Brasil hoje é um dos países mais ansiosos do mundo. E a gente vem com isso cada vez mais intenso. E por outro lado, a gente está aqui, o grau de ansiedade está crescendo assim e o grau de profissionais e de procura está crescendo assim. Mas eu creio que vai chegar. Vai chegar e a gente tem bons profissionais no meio do futebol lidando com isso, trabalhando com isso. Tem pessoas, tem tido muita procura, e eu preciso, eu não, né? A gente precisa de mais profissionais bons para dar conta de tudo isso, e eu acredito que assim como a nutrição ganhou seu espaço dentro do futebol, assim como uma análise de desempenho, um fisioterapeuta ganharam seus espaços, profissionais de saúde mental vão ganhar cada vez mais. E eu arrisco a dizer aqui que daqui, e até fiz um post esses dias no meu Instagram falando que daqui 5 anos a aptidão mental ultrapassa a aptidão física. Até tem um artigo científico que saiu em 2008, se eu não me engano, e ele falava, foi logo depois das Olimpíadas, e ele falava, não vou lembrar o título do artigo, tá? Mas depois, se alguém quiser, manda aí, a gente procura ver o que fala. E esse artigo falava o seguinte, que a performance humana, física, está muito próximo de atingir o seu limite. E que com o passar dos anos, cada vez mais, para a gente entender, claro, isso é muito mais voltado para outros esportes, tá? Mas eu acredito e incluo isso aqui no futebol de uma forma geral. As decisões entre um atleta extremamente incrível e outro serão em milésimos de segundo, em diferenças muito pequenas. Caramba, é claro que a ciência evolui e que tudo tende a evoluir também, né? Mas se a gente já está imaginando, enxergando um potencial máximo físico dentro de algum contexto, por outro lado, a gente tem a parte mental e emocional que a gente está muito distante de enxergar qual é o limite e se é que existe esse limite. Então, por isso eu vejo um grande espaço dentro disso. E eu vejo que daqui a uns anos, essa aptidão mental, ela supera a aptidão física, porque eu vejo que existe um espaço muito maior de crescimento do que propriamente o físico. A gente vai ainda desenvolver muita coisa no físico, vem muitos novos suplementos, muita tecnologia para isso, mas a gente já está chegando perto de um limite, que já foi estabelecido em 2008, né? Em comparação a isso, na questão emocional, não. Qual é o limite do cérebro? Ninguém sabe. Não Qual é o sabemos, né. limite da Não tem. Qual é o limite da sua confiança, João? E aí, tá, se eu não sei nem qual é o limite, como é que eu sei que o João está perto ou não desse limite? Então a gente tem um campo aí incrível para a gente desbravar cada vez mais. E os resultados que a gente tem tido têm validado o quanto que isso é importante. Então eu acho que a gente, daqui a um tempo, a gente está bem melhor do que a gente está hoje. Até pela Trabalho e dificuldade, luto para isso. com certeza. Por isso que estamos aqui conversando também, para levar essa informação, essa mensagem
para outros profissionais, que não necessariamente profissionais da área da saúde, né, mas profissionais do treinamento, inclusive pais também, mães que estão nos ouvindo. Se Espero que aplica para estejam todo gostando mundo, né. desse episódio. Eu também. E se aplica para todo mundo, né, João. Tipo, Com não é certeza. todo mundo, todo mundo. E essa questão que você disse, Amanda, sobre não ter um limite, a questão mental, até pela questão de a dificuldade de mensurar. Muitas das vezes, muitos testes, Exato. eles são mais com questionários. Lógico que existem algumas ferramentas, tecnológicas que ajudam nesse processo, mas, é um mistério. O cérebro humano, a questão do o É incrível. relacionamento humano, social, é um mistério que, claro, a gente vai entender cada vez mais. E no esporte, eu ainda coloco uma dificuldade maior, que a ciência no esporte ainda tem, um quê a mais, que é você sai do basal, né. Você tá sempre no extremo, no esporte, pressão, no rendimento, no desempenho. Então tem essa dificuldade também de mensurar isso logo no momento ali, simular uma situação como essa. Não lembro se foi um artigo, não sei onde eu vi isso. Acho que é um estudo, sim. E ele traz para a gente a informação de que, comparado, na verdade, eles fazem uma comparação. E a única coisa que exige do humano, né, de nós seres humanos, da questão física junto com a questão emocional ao mesmo tempo, a única coisa que supera o esporte nisso é a área militar. Militares que vão para a guerra, que têm uma exigência enorme. Tirando a questão militar, vem o esporte. Então, é um grau de exigência altíssimo. Por outro lado, quando a gente fala de questão emocional, é um pouco subjetivo. Não tem jeito. E eu brinco com os meus atletas, eu falo, você sabe qual é a hora que a gente vai ver se você está forte emocionalmente? Qual? É a hora que ninguém quer passar, que é a hora da frustração. É a hora que tá dando tudo ruim, a hora que tá perdendo, a hora que tá com a cobrança, a hora que tá com a corda no pescoço, é que você vai saber a sua força. Não tem como, é diferente. Por exemplo, se eu faço assim, ó, vamos fazer hoje chute com bola parada, beleza. Se você começa da primeira até a milésima, você claramente você vê uma alteração. Você vê que isso mudou. Como é que a gente testa aí a questão emocional? Como é que a gente vê isso? Quando tá dando tudo errado. Quando eu fiz uma meta e não consegui chegar. Aí que eu vou ver se eu sou forte emocionalmente ou não. Ou quando eu fiz aquele treino de 1000 vezes e chegou na hora eu não consegui bater o pênalti, fugi. Ou quando eu sou o batedor ali oficial do time, mas na hora que eu tenho a oportunidade de bater, eu caio fora. Ou quando eu tenho que finalizar e eu não consigo porque eu tô com medo. Então eu passo. Ou quando eu estou em extrema pressão, tá todo mundo me cobrando, torcida falando um monte na minha orelha. Então, infelizmente, é subjetivo a análise, né? Não é objetivo, mas a gente consegue enxergar no momento que todo mundo foge, infelizmente. Por isso que é muito importante ter esse acompanhamento próximo, por mais que tenha, às vezes, profissionais no clube responsável pelo Sim, coletivo, mas é sempre importante que você procure um profissional da área da saúde para te auxiliar, seja você atleta, pai, mãe, profissional, para se desenvolver primeiro como ser humano, estar bem consigo mesmo, assim, em segundo momento aí você vai ser um excelente profissional. Amanda, exatamente. muito bom conversar com você nesse episódio 135 do nosso podcast, fechando o Bom, ano com fechando com chave de chave de ouro. Nem foi combinado, né, João? Não foi mesmo. e eu queria, antes de fazer o fechamento, de você passar suas redes sociais, dicas-chave para a gente fechar aqui o episódio, do que você, por exemplo, faz com você mesmo nesse final de ano enquanto profissional. O que você faz? A reflexão, se você já começa a traçar metas agora, se você deixa para traçar as metas depois das férias. Se vai tirar férias, porque tem muito profissional que às vezes não tira, para compensar o atraso, "Nossa, não fui bem, vou aproveitar esse restinho de ano agora para acumular tudo". Exemplo talvez da sua área, para que o profissional que esteja nos ouvindo possa também levar pra área dele. Eu vou falar o que eu aplico comigo e o que eu acho que todo mundo tem que fazer o ano inteiro, independente de meta ou não. Aí falando um pouco de saúde cerebral mesmo. Não paro, não tiro férias, não tem jeito, mas uma coisa, eu já começo a planejar agora. Então, os atletas todos, os treinadores, todo mundo que eu atendo, a gente já começa em dezembro
fazer esse planejamento, porque a gente já começa o ano com essa engrenagem rodando. Então, são 7 perguntas que eu costumo fazer, dentre elas, pontos que você foi muito bem, o que você deixa, o que você leva, coisas que a gente começou a desenvolver e não concluiu, o que ficou pendente de para 2023, o que foi muito frustrante. Então, questões assim mesmo que aprofundem autoconhecimento e que leva, mas o planejamento do ano seguinte já começa em dezembro. Não tem como. Então, esse planejamento de meta, olhar muito para a frustração, então a gente toca assim na ferida, mas sempre com o objetivo final de transformar isso em uma ação prática. Com algumas pessoas, eu desmembro isso e talvez funcione, para quem nos escuta aqui, para quem nos assiste, que eu tenho um objetivo macro, aquele objetivo maior, e objetivos de como fazer, como que eu vou desenvolver. Tem uma coisa que eu falo muito, e isso eu vou deixar aqui para vocês, é assim, se eu falar assim para você, João, o meu objetivo para o fim deste ano, agora, 31 de dezembro de 2023, é ganhar mais dinheiro. Tá? Meu objetivo. Vamos supor que seja. Eu sempre questiono, esse é um objetivo bem definido? Ah, não é? Tá, muitas pessoas falam, não, é bem definido. Só faltou o como. Então tá bom, eu vou pedir indicação para o João me indicar. Meu objetivo é ganhar mais dinheiro 31 de dezembro, porque o João me indicando 5 atletas, 5 empresários, 5 treinadores. Beleza? Melhorou? Ah, tá ótimo assim. Tá ótimo assim. Então vamos supor que chegou o dia 1º de janeiro e eu ganhei R$ 4 a mais. Eu bati minha meta? Aí todo mundo para. Bateu, bati. Mas será que quando eu falava de ganhar mais, eu me referia a R$ 4? Então, esse é um ponto que a gente precisa olhar minuciosamente quando a gente fala de objetivo. O objetivo ele precisa ser claro. Até por uma interpretação do cérebro, e para o cérebro começar a trabalhar, ajudando com que isso seja possível, real e factível. Colocar prazo, ser bem específico. Isso meta macro. Depois você olha para o como. Como que eu vou fazer isso? E para alguns atletas, como eu estava falando, para alguns pacientes, eu desmembro isso em meses. Então, aqui, ó, é janeiro. Janeiro a gente vai terminar com isso. Fevereiro a gente vai terminar com aquilo. Março. E então você tem um planejamento mais enxuto. Fica mais fácil para algumas pessoas. Apesar de grande parte do que a gente planeja nem sempre acontece. Saber lidar com isso, a capacidade de improvisação, ela é importante. Né? Mas olhar de maneira minuciosa e desmembrar, né? Então coloca. Para alguns até a gente tem que fazer por dia. Dia tal é isso, dia tal é aquilo, dia tal é aquilo. Porque facilita. Né? Então, esse é um ponto que eu deixo para todo mundo. Segundo ponto, falando de performance cerebral o ano inteiro, que ajuda na conclusão do como e ajuda na chegada da meta. Água. Não pode deixar de beber água. O cérebro precisa de água, sem ele a gente não consegue performar bem. Não adianta ter a melhor meta do mundo, melhor planejamento, se você não tem condições de executar aquilo, porque o seu cérebro não consegue. Então, acordar, beber 400 ml de água assim que acordar. Já ajuda muito. Segunda coisa, sono, prioridade. É inegociável. Foi o que eu falei aqui no começo. Se eu falo para você assim, João, vou começar uma dieta hoje. Amanhã eu já tenho resultado? Não tem Não, como, né? não tem como. Mas se eu falar assim, João, eu não dormi essa noite inteira, amanhã você já vai ver algum impacto na minha performance? Vai. Sono é importantíssimo, primordial. Então, hidratação, sono. Outra coisa, aprender algo novo todos os dias. Acho que aí é a cereja do bolo, assim. Todos os dias aprenda algo diferente. Ou faça algo que você já está acostumado a fazer de forma diferente. Então, de maneira. Independentemente se é na sua área de atuação. Não, aprender algo novo. Algo Por novo. quê? Porque você estimula conexões neurais no cérebro e isso faz com que ajude na performance. Conexões novas criadas, as antigas vão se enfraquecendo aos poucos. Então eu preciso estar atento. O que eu aprendi hoje? O que você aprendeu hoje, João? Se você não aprendeu nada, aí estou te usando como exemplo, né?
Mas se a gente reflete: "Putz, hoje eu não aprendi nada", tem alguma coisa errada. Seja sobre você, seja sobre o que o outro te ensina, seja sobre o que você não vai fazer nunca mais, seja sobre um livro que você deu, mas esteja com esse radar ligado. Acho que isso é o mais importante. Então são reflexões diárias também, né, sempre se avaliar diariamente, não somente no final do ano. Às vezes esse Não, processo exato, sempre exato, está reajustando a rota, né, para que no final do ano sim faça um grande resumo do exato. que foi feito durante a temporada. Amanda, Isso muito bom conversar com você, espero que o pessoal tenha gostado, então quem gostou e chegou até o final, deixa um comentário aqui do que você achou desse episódio, deixa o like se você ainda não deu o like aqui nesse episódio, importante para o algoritmo mostrar para mais pessoas e compartilhe. Compartilhe nos seus grupos aí, grupos do clube, grupo da família, é importante que o pessoal ouça essa mensagem, tá bom? Amanda, obrigado pela sua eu participação. que Espero contar com agradeço. você novamente em 2024. Se o pessoal tiver dúvidas, de repente não está conseguindo fazer sozinho, todo esse planejamento, essa reflexão, e quer uma ajuda, quer um apoio, onde que o pessoal te encontra? Pode me encontrar bem ativamente no Instagram, né, assim, tem o pessoal lá que ajuda, que posta, tem os contatos também, é Amanda Ciaramicoli. Inclusive, se ficou alguma dúvida, eu estou à disposição para esclarecer, para a gente trocar uma ideia, para aprender também com o dia a dia de vocês. Estou inteiramente à disposição de todo mundo, tá? João, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Excelente sucesso. festas aí para você de fim de ano, para todo mundo que nos escuta, que nos assiste, que seja um 2024 incrível e que consiga aplicar um pouquinho do que a gente falou aqui. Com certeza. Grande abraço, Amanda. Pessoal, muito Obrigada. obrigado pela audiência de vocês. Espero que tenham gostado dessa temporada de 2023. Então, a gente vai dar uma descansada, mas em janeiro a gente retoma com força total para a próxima temporada. Espero que as dicas da Amanda vocês consigam colocar em prática e desejo a todos um excelente final de ano. Feliz Natal para todos que nos acompanharam aqui no nosso podcast e que comecemos aí 2024 também com o pé direito, tá bom? Grande abraço, pessoal.